O ar no DMV estava pesado, viciado, como café velho e decepção. Agarrei minha multa. B47, meu número parecia a quilômetros de distância. Lembro-me de olhar para os pôsteres de viagem desbotados na parede, desejando estar em qualquer outro lugar. Um bebê chorava. Em algum lugar no fundo, um homem reclamava em voz alta do peso. Se você curte histórias que revelam segredos e justiça, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. As luzes fluorescentes zumbiam com um som abafado e irritante. As cadeiras eram de plástico rígido, desconfortáveis, projetadas para fazer você querer ir embora o mais rápido possível. Suspirei, me remexendo na cadeira. A bateria do meu celular estava fraca. Eu tinha esquecido meu livro. Só eu, meus pensamentos e o tédio coletivo de todos os outros. Esperando. Estávamos todos esperando que nossos números fossem chamados, que aquela pequena e tediosa parte do nosso dia terminasse. Então uma voz crepitou no alto, falante, anunciando um novo número que agora atendia o G12, G12. Na janela 3, um homem se levantou. Pelo canto do olho, vi-o se levantar alto, vestindo um uniforme militar. E então todos congelaram. Meu coração parou. Acho que por um momento o mundo inteiro parou. Meu nome é Sarah e G12. G12 soava tão familiar, como o eco de um sonho doloroso. Mas não podia ser o homem de uniforme. Ele estava caminhando em direção à janela 3. Meu irmão, David. Ele tinha sumido, perdido. Foi o que nos disseram 7 anos atrás. David, meu irmãozinho, sempre caçando borboletas, sempre com os joelhos ralados e um sorriso brilhante e esperançoso. Ele tinha uma risada que enchia uma sala. Um espírito que iluminava o dia mais escuro. Parecia que ele tinha crescido rápido demais. Um dia, ele estava discutindo sobre desenhos animados, com o rosto sujo de chocolate. No instante seguinte, ele estava diante de nós, alto e orgulhoso em seu uniforme recém-passado, tão determinado. Vou me alistar no exército, Sarah, ele disse, com os olhos brilhando com uma mistura de entusiasmo e dever solene. Mamãe chorou, seus ombros tremendo silenciosamente. Papai tentou ser forte, seu rosto uma máscara de compostura forçada. Eu apenas senti um nó no estômago, um medo frio e crescente. Estávamos orgulhosos, é claro, muito orgulhosos. Mas no fundo estávamos assustados, terrivelmente assustados. Ele partiu para o treinamento, depois para um lugar distante, um lugar com poeira e perigo, um lugar que só víamos em notícias assustadoras. Suas cartas eram curtas no início, alegres, tentando nos tranquilizar. Não se preocupem, ele escreveria. Estou bem, a comida não é ótima, mas estou com bons homens. Cuidamos uns dos outros. Nos apegamos àquelas palavras. Cada carta era uma tábua de salvação, uma conexão preciosa com ele. Então, as cartas pararam por uma semana. Então, também o silêncio se estendeu tênue e tenso, como um fio prestes a se romper. O medo cresceu em nossa casa. Era um monstro à espreita nas sombras, alimentando-se do nosso medo. Então os homens uniformizados bateram à nossa porta. Não era David. 2 outros homens. Seus rostos estavam sombrios. Suas palavras eram gentis, cuidadosamente escolhidas. Mas elas estilhaçaram nosso mundo em 1 milhão de pedaços. Desaparecidos em combate, disseram, presumivelmente. Eles não terminaram a frase. Não precisavam. Nós entendemos. Os anos que se seguiram foram um borrão, uma névoa cinzenta e sufocante de tristeza. A esperança é uma coisa engraçada. Ela trêmula. Ela se apaga até virar uma brasa. Então, uma pequena faísca se acende novamente, alimentada por uma lembrança, um sonho, apenas para ser apagada pela dura realidade. Fizemos memoriais. Choramos até não termos mais lágrimas. Ou assim pensávamos. Mamãe manteve o quarto dele exatamente como o deixou por anos. Sua luva de beisebol na cama.
seus pôsteres na parede. Um santuário para uma vida interrompida. Papai ficou em silêncio. Ele envelheceu tanto naqueles primeiros meses. As rugas de expressão ao redor dos seus olhos se aprofundaram em sulcos de tristeza. Tentei ser forte para eles, mas por dentro eu estava destruída. Um pedaço de mim estava faltando, perdido com David. Cada telefonema fazia meu coração disparar, depois afundar de decepção. Cada batida na porta enviava uma onda de esperança, ansiosa, seguida de desespero esmagador quando não havia notícias dele. O bolo de aniversário dele ficou intocado nos primeiros anos. Depois, simplesmente acendemos uma vela, compartilhando em silêncio um olhar que revelava muito da nossa dor. Os feriados eram os piores. Sua cadeira vazia à mesa gritava mais alto que qualquer canção de Natal. Eu frequentemente encontrava minha mãe em seu quarto, apenas segurando uma de suas camisetas velhas contra o rosto, lágrimas caindo silenciosamente, seu corpo tremendo com soluços silenciosos. Papai se dedicou ao trabalho, tentando anestesiar a dor constante em seu coração. Eu tentava ser a cola que mantinha unida a nossa família fragmentada. Mas, em certos dias, eu me sentia como se fosse feita de pó, pronta para se espalhar. Ao vento, eu olhava para as fotos dele, tentando desesperadamente me lembrar do som exato da sua voz, da cadência única da sua risada. Sentia medo de que aqueles detalhes preciosos estivessem desaparecendo da minha memória. Participamos de grupos de apoio. Conversamos com outras famílias que nos compreenderam. Algumas encontraram um desfecho. Acabamos de encontrar mais perguntas. O desconhecimento era um tipo especial de tortura. Uma ferida que nunca cicatrizou de verdade, continuava sangrando, crua e aberta. A vida, de alguma forma, continuou porque tinha que continuar. Aniversários passaram, datas comemorativas, estações mudaram, então aprendemos a sorrir novamente. Um sorriso diferente, um sorriso que nunca chegou aos nossos olhos, um sorriso que escondia a dor constante que sentíamos por David. Achávamos que ele nos deixaria viver mesmo que ele não pudesse. Então lá estava eu no Detran, renovando minha carteira, um dia normal, uma tarefa tediosa, uma terça-feira, completamente despreparado para o momento que mudaria tudo. G12, o homem, uniformizado, começou a caminhar em direção à janela 3, lentamente e com firmeza. Minha respiração ficou presa na garganta. Não era só o uniforme, era o andar dele. Eu sabia que até aquele andar tinha mudado. Ficou mais pesado, mais deliberado. Eu sabia. O cabelo dele estava mais curto do que eu lembrava, mais escuro, talvez. Ou seria apenas a luz fraca daquele lugar. Ele estava mais magro, muito mais magro. E havia linhas em seu rosto, linhas que não estavam ali antes, cicatrizes. Uma serpenteava da têmpora até a bochecha. Parecia desbotada, prateada, mas inegavelmente presente. Minha mente gritava: não, não pode ser, não é possível. Isto é um sonho, uma alucinação cruel, mas meu coração sabia. Ele batia contra minhas costelas, um tambor selvagem e frenético. David, é mesmo você? Meus olhos percorreram a cicatriz novamente. Era pálida, antiga, mas revelava dor, sobrevivência. Suas maçãs do rosto estavam mais salientes do que eu me lembrava, fazendo seu rosto parecer magro. Seus olhos transmitiam uma cautela que nenhum jovem deveria conhecer. Havia novas linhas ao redor deles, como pequenos mapas de sofrimento gravados, e outras mais profundas gravadas em sua testa. Seu uniforme, embora impecável, parecia um tamanho maior que o seu. Ele parecia um esboço do meu irmão, desenhado por alguém que ouvira apenas uma vaga descrição. A essência estava lá, a estrutura óssea familiar, mas os detalhes estavam borrados e alterados pelas dificuldades. Minha mente girava. Seria uma piada cruel? Alguém tão parecido com ele
Um reflexo da luz do meu próprio anseio desesperado? Mas o jeito como ele se posicionou, aquela leve inclinação da cabeça, quando ouvia atentamente. Era David. Cada instinto, cada fibra do meu ser gritava seu nome, mas era um nome que eu não ousara dizer em voz alta. E tanto, tanto tempo. Ele chegou ao balcão. A atendente, uma mulher com cara de entediada e olhos cansados, levantou os olhos do número do seu computador. Ela perguntou, com a voz monótona, sem realmente olhar para ele. Ele pigarreou. A voz dele, rouca, mais grave do que eu lembrava, mudou, mas por baixo do tom grave. Era ele. G12, disse ele. Então fez uma pausa, uma pequena hesitação quase imperceptível. Meu nome é David. Miller, foi aí que realmente aconteceu. O congelamento. Não fui só eu dessa vez. O homem ao meu lado parou no meio da tosse. Seu rosto se contorceu. Uma mulher mais adiante na fileira deixou cair sua bolsa. O conteúdo se espalhou pelo chão sem que ninguém percebesse. Moedas rolaram para longe. A caneta da funcionária pairava sobre o papel e seus próprios olhos se arregalaram lentamente, incrédulos. David Miller, nosso David, o herói da cidade natal. Todos em nossa pequena cidade lamentaram o menino cuja foto sorridente estava no jornal local há meses após seu desaparecimento. O soldado que se foi, mas ele não estava. Ele estava ali, parado no Detran numa tarde de terça-feira. Levantei e minhas pernas tremiam como gelatina. Não decidi me mexer conscientemente. Era como se uma corda invisível me puxasse até a metade do caminho. Em direção a ele, meu bilhete B47 voou dos meus dedos dormentes para o chão, esquecido. Tá curtindo a história? Então já se inscreve para não perder as próximas. O silêncio no DMV era absolutamente pesado. Dava para ouvir um alfinete cair. Todos os olhos estavam nele, e agora em mim, enquanto eu caminhava em sua direção, cada passo na eternidade. Ele ainda não me tinha visto. Estava de costas quase toda para o quarto. Ele não sabia como transpor o abismo de 7 anos perdidos com um único telefonema. Trazer David para casa foi como acolher um estranho querido. Ele se parecia com David. Sua voz lembrava bastante a de David. Mas a guerra, o cativeiro, o haviam transformado profunda e irrevogavelmente. Ele era quieto, retraído. Assustava-se com barulhos altos. O escapamento de um carro o fez correr para se proteger. Ele mal dormia. Pesadelos eram seus companheiros constantes, sombras que permaneciam em seus olhos muito depois de acordar. Mamãe cozinhava todas as suas comidas favoritas, na esperança de trazer de volta um vislumbre do menino que ele um dia foi. Papai tentou conversar com ele sobre beisebol e pesca. Coisas pequenas, coisas normais. Eu apenas sentei com ele, às vezes em silêncio. Às vezes eu lia para ele em voz alta um livro antigo favorito, como quando éramos crianças. E ele estava doente. A cura não é uma linha reta. Aprendemos. Isso rápido, é confuso, é terrivelmente lento. Houve dias bons, dias em que víamos um lampejo do velho David, um resquício do seu sorriso antigo e fácil, um resquício do seu riso contagiante. Depois, houve dias ruins, dias em que a escuridão o puxou de volta para baixo e ele se retraiu para dentro de si mesmo. Aprendemos a ter paciência. Aprendemos um novo tipo de amor, um amor feroz, protetor, incondicional. Nossa família estava unida novamente, mas éramos diferentes, transformados, como um belo vaso que havia sido quebrado e meticulosamente reconstruído. As rachaduras ainda estavam lá, visíveis, mas contavam uma história de sobrevivência, uma história de resiliência, de esperança, de um amor que nunca, jamais desistiu. Havia dias em que ele não saía do quarto, com as cortinas fechadas contra o mundo. O mundo se fechou.
Mamãe deixava uma bandeja de comida na porta dele. Às vezes ele comia, às vezes não. Comprei um diário e uma caneta para ele. Ele começou a escrever páginas e páginas, preenchidas com sua letra apertada e apertada. Ele nunca nos deixava ler, mas acho que ajudava, liberando o veneno, uma palavra de cada vez. Ele começou a fazer caminhadas curtas, a princípio apenas no quintal, com os ombros curvados, os olhos atentos. Depois andava pelo quarteirão, sempre com seu cão resgatado, Duque, ao seu lado. Duque, um terrier desgrenhado com olhos igualmente assombrados, tornou-se sua sombra, seu terapeuta peludo. David começava a sorrir quando Duque fazia alguma bobagem. Um sorriso verdadeiro, pequeno, mas genuíno. Era como ver um rio congelado derreter no início da primavera. Lento, doloroso, mas depois a água voltava a fluir. Ele concordou em consultar um médico e depois um terapeuta especializado em traumas de combate. Foram passos largos, passos difíceis. Ele lutava para voltar para nós. Não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Precisávamos aprender uma nova dança. Ao redor dele, ruídos altos ecoavam, movimentos bruscos o faziam estremecer. Íamos na ponta dos pés, emocionalmente e às vezes literalmente, principalmente no começo. Nossas conversas em família mudaram. Aprendemos a evitar tópicos que pudessem desencadear seu trauma. Aprendemos a ler seus silêncios, a entender a linguagem implícita de sua dor. Não foi fácil. Houve momentos em que nos sentimos impotentes, frustrados. Às vezes discutíamos por puro cansaço e medo, mas sempre nos reconciliávamos. Estávamos aprendendo a ser uma nova família, uma família que havia passado pelo fogo e emergido tão marcada, porém mais forte. Uma família que conhecia o verdadeiro significado da fragilidade e possuía uma força incrível. Mamãe finalmente parou de manter o quarto dele como um santuário. Ela deixou David redecorá-lo, pintá-lo de uma nova cor. Uma coisa pequena, mas que significava que ela estava se livrando do fantasma do passado. David e abraçando o homem que havia retornado. Papai começou a convidar David para sua oficina na garagem. Eles passavam horas lá, sem falar muito, apenas trabalhando com as mãos, construindo casas para pássaros, consertando um motor velho, reconstruindo seu vínculo peça por peça. David começou a fazer terapia regularmente. Ele se reuniu com outros veteranos em um grupo de apoio. Lentamente, muito lentamente, ele começou a se abrir, a falar sobre o que aconteceu, a curar aquelas feridas invisíveis que eram mais profundas do que qualquer cicatriz. O cachorro dele, Duque, estava sempre lá, eles se salvavam. Acho que ele começou a ajudar o pai no jardim, pequenos passos, mas cada um deles foi uma vitória. A cidade, nossa pequena cidade, o acolheu de volta como um herói. Havia artigos no jornal local novamente, desta vez com uma manchete mais alegre. Um pequeno desfile pela rua principal. David detestava a atenção. Ele fugia dos holofotes, mas entendia que era um símbolo de esperança, um lembrete de que milagres podem acontecer até nos lugares mais inesperados, como uma terça-feira no Detran. A vida não é perfeita agora. Nunca será. Há uma sombra que persiste, uma lembrança de perda, de tempo roubado. Mas também há uma luz incrível, a luz do retorno de Davi. Ela nos ensinou o que é o verdadeiro amor familiar. Tempo, cada dia é um presente. Não o tomamos mais como garantido, nem um único momento. Às vezes, ainda não. Consigo acreditar que ele está realmente aqui. Vejo-o sentado na varanda, observando o pôr do sol com Duque a seus pés. E meu coração se enche de uma gratidão tão profunda que me tira o fôlego. Ele está em casa. Meu irmão, o soldado, ele finalmente está em casa de verdade. Se essa história tocou seu coração, curta este vídeo.
Compartilhe com alguém que precisa de um pouco de esperança hoje. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber mais notícias como esta. O que você achou do retorno incrível do David? Conte pra gente nos comentários abaixo.